está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Eu vou pedir então para a Gabi colocar uma apresentação. E eu convido para a gente hoje fazer nesse momento de mística inicial, de reza, através da contemplação de algumas imagens que retratam a nossa sociedade e também da oração do Papa Francisco, que ele nos propõe na encíclica Laudato Si. Então a gente vai passando as imagens e a gente espera um pouco, contempla e aí a gente faz a oração. Deus onipotente, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas. Vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor, para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz. Inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos e unidas com todas as criaturas
no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigada, porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta por justiça, amor e paz. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Desejo a cada um e a cada uma de nós uma boa aula, com reflexões, pensamentos e inquietações. Muito bem, muito bem. Muito obrigada, Brenda. Paz e bem a todos. E com essa mística, né, de que tudo está interligado, que a gente inicia, e também pegando um gancho aí do que foi a nossa abertura também, né, da apresentação, da metodologia e da objetividade da formação dessa nossa escola de articuladoras e articuladores da economia de Francisco e Clara. Então, eu sou a Thalita, né? Estou vendo aqui vários rostinhos conhecidos, perdão de início aqui, obrigada, tive alguns problemas com a internet aqui, mas acho que agora a gente conseguiu interligá-la também. E aí agora, só por uma questão da gente ir ajustando alguns indicativos aqui, né, da equipe que está organizando né, o nosso curso, eu vou passar a palavra para a Gabi, ela vai dar uns informes para nós, e depois a gente entra aqui nos pormenores da apresentação aqui da nossa aula. Gabi, a palavra é contigo. Obrigada, Thalita e Manglenda, pela mística inicial. O Lucano me fez uma pergunta aqui no chat e eu vou aproveitar para falar o que é mística, né? Para muitos e muitas de nós, isso pode ser um lugar comum, mas para outras tantas e tantos não, e é sempre importante a gente abrir a nossa roda e retomar alguns pontos que nos parecem óbvios, né? Para seguirmos todas juntas e juntos. Então, quando a gente chama a mística, a gente chama a esse momento inicial, a esse espaço, né, ou uma formação que nos remete ao nosso ponto de partida, né, ao que é importante para nós. Pode ser uma oração, como foi hoje, mas também pode ser uma poesia, uma música, algo que nos liga ao que é comum. Não necessariamente a espiritualidade, né? Muitas das vezes vocês vão ver que sim, mas em muitas lutas de movimentos sociais, né, de pastorais, vai fazer lembrar daquilo, do primeiro motivo pelo qual a gente segue lutando. Então, em movimentos sociais do campo vai ter muito a ver, né, com terra, em outras pastorais vai remeter também essas lutas iniciais. A mística é essa construção que faz a gente lembrar do porquê que a gente está aqui. Então, seguindo, está compartilhada aqui minha tela com vocês, né? Vocês estão vendo. 2 avisos super rápidos, porque a gente quer ouvir o Márcio Postman hoje. Só para dizer que essa é a nossa primeira aula que a gente recebe, né? Uma professora, um professor de fora da nossa articulação. Então, hoje nós teremos uma atividade para a semana que vem. E aí eu vou explicar brevemente aqui como vai ser. Todas e todos vocês devem ter recebido no e-mail um e-mail parecido com esse. Então, o primeiro aviso é que quem não recebeu esse e-mail, né, já verificou no spam, a pasta não está lá, que
nos envie o e-mail economiadefrancisco@gmail.com para que a gente possa ajustar essa questão. Para quem já recebeu esse e-mail, vai ter uma pasta liberada apenas para você no Google Drive. Então, você vai vir aqui nesse e-mail, né, que vocês estão vendo, essa aqui é a minha pasta, e abrir essa pasta aqui. Ela vai levar vocês a uma pasta no Google Drive que todo mundo já deve estar acostumado a mexer, né? Nessa pasta, então, vão ser depositadas as atividades que vocês farão e nos entregarão mensalmente. Então, quem não teve acesso, por favor, nos mande um e-mail para a gente liberar a pasta para você, né? Ela vai estar liberada para o e-mail que você escreveu no formulário quando fez a inscrição, tá bom? Então, vai ser para esse e-mail que a gente enviou. Depois dessa aula, nós enviaremos todas essas informações detalhadas em e-mail também. E aí vocês receberão a pasta com os documentos e os textos. Então, se o professor Márcio Postman indicar para nós, né, algum texto, alguma leitura posterior, a gente vai colocar nesse link, que também vai ser enviado. E nesse mesmo link vai ter a descrição das atividades e do projeto final. Então, vocês vão ler aqui, né, uma carta que vai dizer certinho, né, quantas atividades vocês precisam fazer, qual o prazo. Essas atividades são bem simples. Por exemplo, né, para hoje, nós vamos refletir um pouco respondendo 2 perguntas. São todas bem livres também, vocês não têm limite e nem mínimo, né, de linhas, de palavras, enfim, para isso. Então, para dizer que hoje já se propõe uma atividade para a próxima aula e que essas informações serão enviadas posteriormente. O que é interessante, quem não recebeu o e-mail com a pasta no seu nome, que nos avise para que a gente possa enviar. Todo mundo já é para ter recebido. Então, quem não recebeu no e-mail que fez a inscrição, né? Viu no spam, não está lá, nem nada disso, nos avise. E outra coisa é que a equipe e última, brevemente, a equipe de apoio conversou, né, hoje sobre as gravações das aulas, e nós não pretendemos disponibilizar publicamente, mas até o final de semana de cada aula, a gente vai mandar um e-mail para quem deseja solicitar a gravação, tanto para reassistir, quanto se não pôde comparecer no dia. Não é um curso, né, uma formação para ser feita de modo EAD, né, online, sem esse nosso encontro aqui, né? Não é uma plataforma em que você abre aulas lá. É para a gente se encontrar nesse espaço. Então, a gravação, ela é extra, você vai solicitar, vai dizer que você está solicitando, a gente vai enviar um formulário, mas vai ser disponibilizado para quem precisar faltar. Lembrando que o objetivo é a gente se encontrar aqui toda quarta-feira, né? Então, que isso seja de fato excepcional, mas para não também desamparar quem quer ver a gravação e quem de fato tiver que faltar por algum motivo que nós, trabalhadores e trabalhadoras, temos tanto, né? Nós também vamos disponibilizar. Isso tudo vai ser enviado por e-mail para vocês, e aí a gente pede que centralize as dúvidas no nosso e-mail também, porque nós aqui na equipe de apoio também somos, né, trabalhadores e trabalhadoras voluntários e voluntárias. Então, quanto mais estiverem centralizadas essas informações, melhor para nós. Era isso, Thali. Obrigada. Muito bem, obrigada, Gabi, por esses informes aí organizativos. E a cada aula a gente vai também relembrando, né, essas atividades. Vamos ter também as atividades complementares com as outras rodas aí, que vão ter também pessoas contribuindo para a nossa reflexão. E sem mais delongas aqui, já vou apresentando o nosso assessor de hoje, o professor Márcio Postman. Ele é pesquisador e político brasileiro, professor titular da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, foi presidente da Fundação Perseu Abramo de 2012 a 2020, presidente do Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, IPEA, entre 2007 e 2012, secretário municipal de São Paulo entre 2001 e 2004, e concorreu 2 vezes à Prefeitura de Campinas, em 2012 e 2016. Publicou dezenas de livros, é uma referência aí para todo o campo
progressista e os movimentos populares, um grande lutador do povo, e estamos muito felizes de, professor, você estar aqui presente conosco, aqui com o tema hoje, né, de grande importância e de relevância aí no debate, né, das escolas econômicas, que é o tema do colapso econômico, a financiarização e os super ricos, né? E fazendo aqui um gancho, professor, essa temática e o intuito dessa primeira aula é que a gente consiga pegar esse tema, a princípio, se apresenta tão abstrato, e fazer a ponte de, né, mostrar, a partir da teoria, de como ele impacta as nossas vidas e, sobretudo, as nossas lutas, né? Então, muito obrigada mais uma vez por você estar cedendo o seu tempo para estar aqui conosco, e sem mais delongas, passo a palavra para você. Olá a todas e todos que acompanham essa jornada de reflexão, o segundo encontro. Agradeço as boas-vindas de Thalita e também a atenção de vocês para um tema que talvez não seja assim tão simples, embora eu vou aqui me esforçar para trazer elementos que possam contribuir nessa jornada, né, de pensar uma nova economia a partir, então, do ideário de Francisco e Clara, que se constitui neste final do primeiro quarto do século XXI, né, algo alvissareiro, porque, e aí eu já começo, na verdade, introduzindo o tema, há uma crescente identificação de que o projeto de modernidade que conduziu parte significativa da humanidade, ele, de certa maneira, ruiu, né, a um colapso do projeto de modernidade ocidental. E esse projeto de modernidade ocidental, ele foi sendo construído praticamente ao final do século XV. Em 1453, ocorreu a invasão em Constantinopla, que hoje fica na Turquia, a cidade de Istambul, que é na beira do mar Mediterrâneo, e foi importante esse momento histórico porque a queda de Constantinopla pela ascensão dos turcos interrompeu um período de mais de dois milênios de trocas que haviam entre a Europa, muito atrasada, diga-se de passagem, e uma moderna, para aquela época, civilização incrustada nos impérios hindus, hoje é a Índia, mas era muito mais amplo do que a Índia, e o Império do Meio, hoje reconhecido como a China. Essas duas localidades na Ásia era aquilo que havia de mais avançado na humanidade em termos de produção de mercadorias e que eram trazidas, né, através das chamadas rotas da seda, de vários caminhos, e que chegavam até a Europa pelo Mediterrâneo, através, então, de Constantinopla. Isso alimentava um comércio bastante rico, isso mais de 500 anos atrás. Mas a queda de Constantinopla impediu que essas rotas seguissem pelo Mediterrâneo, e foi a partir daí, então, na metade do século XV, que começa um forte investimento dos importadores europeus, especialmente em estados na Itália, Veneza, entre outras, que foram financiar dois impérios inicialmente, o Império de Portugal e o Império Espanhol, para que pudesse desenvolver novas rotas para chegar, então, novamente às Índias e à China, mas não mais
avançando pelo Oriente, ou seja, não mais avançando pelo Mediterrâneo, como eram as rotas anteriores, mas agora avançando pelo Ocidente, isto é, adentrando ao mar, ao Oceano Atlântico e circundando o que eles não sabiam como seria hoje o que é o continente africano, até chegar às Índias. Então, há um investimento grande e, a partir, então, desse investimento em pesquisa, em conhecimento sobre navegação em mar aberto, identificação de estrelas, enfim, a construção de barcos, um grande investimento que vai, de certa maneira, abrir aí um período de praticamente 3 séculos, século XVI, XVII, XVIII, que é o século da construção da modernidade, desse projeto de modernidade ocidental, por intermédio, então, desse ciclo de navegações, que, como sabemos, termina, na verdade, chegando a um continente que era desconhecido até então pela Europa, que foi justamente o continente, hoje identificado como continente americano, né? A América. E esta chegada, né, vai, de certa maneira, permitir desenvolver o que foi conhecido durante 3 séculos como sistema colonial europeu. Um sistema colonial que, na verdade, integrava o continente americano ao continente africano e a própria Europa, né? A Europa como compradora de mercadorias produzidas nas Américas, em diferentes localidades, que eram colônias, uma produção feita, em geral, com a mão de obra indígena, inicialmente, e posteriormente com mão de obra africana, tudo isso através do trabalho escravo, a chamada escravidão moderna, para diferenciar da escravidão do período romano, por exemplo. E isso permitiu, de certa maneira, uma extração enorme de riqueza, né, aqui da América, ouro, prata, e também a produção, que se diz através dos plantations, né, que é, na verdade, uma plantação em grande escala, hoje identificada como latifúndio, através do uso do trabalho escravo, né, e na produção de monoculturas, como, no caso, o pau-brasil, depois a cana-de-açúcar. Hoje, esses produtos são conhecidos como commodities. Por que commodities, né? São mercadorias cujo preço não é definido onde é plantado, onde é produzido, mas é definido fora, em geral, em bolsas de valores, no caso dos Estados Unidos, Bolsa de Valores de Chicago. Muito bem. Então, por 3 séculos, houve esta junção de 3 continentes e uma profunda acumulação de riqueza através da extração, da violência, não é? Que foi feita para que pudesse, então, a Europa, especialmente alguns impérios, absorver esta riqueza, e isso permitiu um acúmulo de riqueza, uma acumulação primitiva, como se diz, que vai, de certa maneira, resultar no surgimento do capitalismo, no modo de produção e distribuição de riqueza produzida não mais pelo trabalho escravo, mas agora e cada vez mais com um emprego assalariado, né? Ou seja, o patrão não é dono da mão de obra como era o senhor de escravo. Ele apenas compra com salário uma parte do tempo trabalhado, uma parte da força de trabalho. Ele não compra a pessoa, ele compra horas de trabalho. E esta mudança foi significativa a partir da metade do século XVIII, a partir de 1750, por exemplo, quando a Inglaterra, na verdade, avança com uma revolução industrial, com a introdução da máquina, né, que vai, na verdade, tirar da centralidade do trabalho a determinação do trabalho, porque ela passa a ser dada pelo ritmo da máquina, né? Tem aquele filme, não sei se vocês assistiram, o Charles Chaplin, né, que mostra justamente como o homem, a mulher, os trabalhadores se transformam num apêndice da máquina, né? Bem, então aí nós vamos ter a emergência do capitalismo, que é, de certa maneira, a marca fundamental desse projeto de modernidade ocidental, que vai, através de uma dominação, tomando conta do mundo todo, do planeta todo, integrando no mercado mundial, no consumo mundial, através da produção em diferentes localidades, né? Bem, eu não vou me alongar muito, mas é tudo para dizer que esse projeto de modernidade dos últimos 500 anos, em que foi inclusive aquele pelo qual nós, o Brasil, não é? A América, apareceu,
né? E as suas civilizações anteriores foram praticamente dizimadas, né? Um genocídio, como sabemos, e praticamente ocultado a história daqueles que viveram antes da chegada do colonizador, né? Há estimativas, estudos de antropólogos que apontam que haviam, na verdade, civilizações que viviam por mais de 70 mil anos aqui na América, não é? Nós tínhamos cidades, como a cidade do Antigo México, por exemplo, que chegava a ter 250 mil habitantes, era superior à maior cidade europeia, como Paris, não é? Nós tínhamos impérios como o Império Inca, hoje no Peru e muito mais áreas ali, cujo tamanho desse império, desse exército, era superior ao do Império Romano, né? Mas nós conhecemos muito pouco porque fomos colonizados e temos uma mentalidade dentro o que se diz a eurocentrismo, né? Ou seja, tudo vem da Europa, depois dos Estados Unidos. Bom, acontece que esse projeto de modernidade encontra-se, na verdade, colapsado porque os dois elementos fundadores desse projeto estão praticamente obsoletos, incapazes de dar sequência a esse projeto de modernidade que é fundado no progresso material, na produção de mercadorias e no consumo dessas mercadorias. Os dois elementos fundadores desse projeto, de um lado, não é a guerra, especialmente pelo aparecimento da arma de fogo, que é o que permitiu, digamos assim, que o colonizador português, o espanhol, o inglês, o holandês chegassem aqui e tomassem conta do que havia no continente americano e depois nos demais povos originários do mundo, usando a arma de fogo, não é? Então, a arma de fogo, na verdade, é o elemento pela qual foi possível dominar, através do projeto ocidental, outros povos, submetê-los, na verdade, a esse regime de uma modernidade submetida a um centro a partir da Europa, inicialmente, né? E, como sabemos hoje, a arma de fogo foi cada vez mais sendo sofisticada, especialmente nas grandes guerras, como é o caso da Segunda Grande Guerra Mundial, que fez com que houvesse inovações a tal ponto de que a arma hoje, na era nuclear, por exemplo, pode dizimar, não digo o planeta, mas grande parte da população, né? Então, o homem, a mulher desenvolveram uma arma que pode dar fim, inclusive, à humanidade. Esse é um risco, inclusive, que estamos vivendo diante de uma guerra aberta entre dois países, mas que há, de certa maneira, imbricações com outros países, no caso da Ucrânia e da Rússia, né? O risco sempre da guerra nuclear. Então, esse é um limite do ponto de vista da dominação desse projeto de modernidade. E temos o outro limite, que é o limite que vem justamente da incapacidade da natureza continuar sendo um recurso natural de uso limitado por este modo de produção e consumo fundado em mercadorias, né? Então, esses dois limites, na verdade, colocaram este projeto de modernidade numa situação que ele não tem mais como contribuir. Nesse sentido, me parece que o Papa Francisco identificou a necessidade de constituir vislumbrar um outro horizonte, né? Tendo em vista que a guerra, tendo em vista que os limites da natureza, né, colocam, na verdade, praticamente o cancelamento do futuro, nesse sentido, né? O futuro apenas para alguns que vão poder viver nesses limites que estão aí colocados, né? Então, nós precisamos avançar, e aí eu gostaria, então, de chamar a atenção para os elementos de novidade que estão assentados nessa perspectiva da economia de Francisco e Clara, relacionados a uma outra forma de convivência, tanto com a natureza quanto a convivência humana, né? E para isso nós temos 4 elementos que são muito importantes a gente saber, não é? Porque me parece que eles são uma espécie de esteio desta nova casa comum que se pretende construir dentro dos princípios do Papa Francisco, não é? Então, o primeiro elemento que fundamentaria, né, uma outra modernidade, que não fosse essa que está esgotada, ocidental, né, fundada na guerra e no uso abusivo da natureza, está relacionado ao deslocamento do centro dinâmico do mundo, do próprio Ocidente para o Oriente.
seja, hoje o Oriente reúne a situação mais avançada em termos de produção, né? Podemos dizer que a China hoje é praticamente a fábrica do mundo, né? E, ao mesmo tempo, esta nova perspectiva, não é, exige dos países um reposicionamento, né? Porque o que está ocorrendo é que esta divisão geopolítica do mundo vem acompanhada de uma divisão do trabalho no mundo que separa dois blocos de países. Isso tem a ver justamente com o segundo elemento, para além desta identificação de que há um deslocamento do centro dinâmico do mundo para o Oriente. Um segundo elemento é que nós estamos entrando numa chamada era digital, né, que se diferencia da era industrial, que foi aquela que se constituiu a partir de 1750 com a Revolução Industrial na Inglaterra. Depois nós tivemos uma segunda revolução industrial no final do século XIX, né? A primeira revolução foi a introdução da máquina a vapor, né? Das locomotivas, por exemplo, do navio a vapor, que agilizou o transporte, por exemplo, e também a introdução do tear mecânico, né? Que facilitou em muito a produção em grande escala de tecidos, né? De vestimentas, de indumentárias. A segunda revolução industrial, no final do século XIX, entre 1873 e 1896, ela está fundada na descoberta e integração produtiva, não é, do petróleo, por exemplo, da energia elétrica, né, do motor a combustão, do automóvel, caminhão, do avião, etc., que também produziram, na verdade, novidades excepcionais e que, de certa maneira, demarcaram justamente o que se identifica como sendo a era industrial. Por que era industrial? Porque ela vai mudando o cotidiano da vida, né? Nas antigas sociedades agrárias, olhando o Brasil praticamente até 1920, não é? Era um país em que a maior parte da população vivia no campo. E viver no campo é muito diferente de viver na cidade. No campo, geralmente se começa a trabalhar a hora que o sol aparece, se encerra o trabalho a hora que o sol se põe, se trabalha de segunda a segunda, não tem férias, não tem feriados, né? Porque tem que alimentar os animais todo dia, não é? Por exemplo, tem safra, não é? Se começa a trabalhar também já muito moço, aos 5, 6 anos de idade, não há diferença entre o trabalho feito em casa e o trabalho feito fora de casa, tudo uma coisa só, se trabalha praticamente até morrer, não tem aposentadoria e pensão, etc. A sociedade industrial, né, a sociedade que, de certa maneira, avança pela construção das cidades, em que as pessoas vão morar nas cidades, então não dá para levar os filhos para trabalhar fora, tem uma separação entre a criação dos filhos, anteriormente feita pelos pais, e agora passa a ser feita também pela escola, não é? Em que vai trabalhar fora de casa, e o trabalho de fora de casa é que é o reconhecido, é aquele que recebe o salário, que tem direito a um sindicato, que pode contribuir para a Previdência e se aposentar trabalhando fora de casa, enquanto que o trabalho feito em casa é praticamente oculto, não tem salário mínimo para quem trabalha em casa, não é? Não tem direito social, não pode se aposentar, é um trabalho sem organização, né? Então, isso é produto da sociedade industrial, né? Uma sociedade em que foi sendo regulada, em que as pessoas não começam a trabalhar aos 5, 6 anos de idade, devem trabalhar mais tarde, depois de ter passado pelo ensino fundamental, quando não o médio, não é? Depois de um certo tempo de trabalho, contribuindo para a Previdência, pode se aposentar, tem uma certa jornada de trabalho, etc. Bom, então o que eu estou querendo chamar a atenção é que nós estamos avançando para uma era digital, que é muito diferente, né, da era industrial, né? A gente, pela era digital, pela internet, pelo computador, pelo celular, a gente já pode trabalhar em casa ou outro lugar, não precisa ser um lugar específico, não é? Nós estamos cada um na sua casa ou, de certa forma, em algum lugar, mas nós estamos conectados pela internet, estamos fazendo esse diálogo aqui. Isso é uma novidade, tá certo? Que nem existia anteriormente. Esta era digital, não é? Ela vem acompanhada de equipamentos, como falamos, o celular, o tablet, o computador, entre outros elementos, não é? E, ao mesmo tempo, vem acompanhado de uma linguagem, não é? Que é aquela que nós fomos, até agora, pelo menos, colocando para dentro da internet, né, nossas informações pessoais,
né? Nossos dados, a nossa conta bancária, as nossas formas de pagamento, as nossas mensagens, as músicas, os filmes, os vídeos, né? As formas de pagamento, ou seja, um conjunto grande de informações foram para dentro da internet. E essas informações foram sendo cada vez mais sistematizadas, tá certo? Acompanhadas, monitoradas, depositadas em determinados lugares e passaram a ser, então, utilizadas como um novo modelo de negócios, através dos algoritmos, por exemplo, que permitiram o surgimento de grandes empresas que têm altos lucros operando com dados que gratuitamente nós disponibilizamos, né? E estamos avançando para uma nova etapa desta era digital, que é quando nós possivelmente estaremos dentro da internet, não é? Através, então, dos avatares, né? Que significaria, inclusive, o uso de uma certa indumentária, de óculos, por exemplo, de luvas, né? Que nos capacitaria a estar dentro do mundo digital, né? Então, isso são transformações importantes e essa era digital muda o modo de produzir, o modo de viver, o modo de se relacionar, de se comunicar, não é? Cria, na verdade, uma sociedade muito polarizada, enfim, várias questões aí que estão relacionadas à era digital e também uma divisão do trabalho no mundo em que há os países que produzem esses bens e serviços digitais e exportam, e há outros países que não produzem esses bens e serviços digitais e são importadores, consumidores. É o caso do Brasil, por exemplo, que entrou nessa divisão do trabalho no mundo da era digital como um país consumidor. Nós não produzimos praticamente nada de bens e serviços digitais e, portanto, nós o consumimos através da importação, comprando lá fora. E para pagar essa compra lá fora, já que ela é feita com moeda forte, em geral dólar, euro, por exemplo, ou yuan, nós não geramos essa moeda, então o Brasil tem que exportar produtos. E aí é que entra o agronegócio como grande exportador de produtos, não é? E ele gera divisas, com essas divisas em moeda forte, nós usamos para pagar os bens que importamos para entrar na era digital, né? Então, esta era digital leva, obviamente, uma transferência de renda, em geral, dos países que produzem bens primários, as commodities, não é? Para os países que produzem bens e serviços digitais. Então, esse é o segundo ponto importante, que é uma desigualdade crescente no mundo diante dessa divisão do trabalho no mundo decorrente da era digital. Nós temos um terceiro ponto, né? O primeiro a gente viu está relacionado ao deslocamento do centro dinâmico do mundo para a Ásia. O segundo são os elementos da era digital, a mudança da relação humana, do trabalho e a própria divisão do trabalho no mundo. A terceira, ela diz respeito, importante isso, em relação ao antropoceno, né, que é o conceito que decorre da mudança climática. Apesar de estarmos já há 30 anos falado que há um desenvolvimento sustentável, que é possível conviver com a natureza, isso, na verdade, se mostrou uma grande frustração, porque não houve condições, na verdade, de interromper o desmatamento, não é? A poluição, a emissão de gases carbônicos, que foi, de certa maneira, contribuindo para o aquecimento global. Segundo os relatórios do IPCC, não é, que é um grupo de cientistas coordenados pelas Nações Unidas, aponta a elevação da temperatura. Nós estamos já com mais de 1 grau de temperatura médio elevado no mundo, que é muita coisa para o planeta, né? E isso significa já um ponto de não retorno. Nós deveremos e teremos que conviver com esse antropoceno, que é basicamente a elevação da temperatura, né? E a elevação da temperatura significa o degelo das calotas polares, né? O Polo Norte e o Polo Sul estão degelando, e isso significa a elevação do nível do mar, significa alteração do clima, não é? Da chuva, da seca, né? No caso brasileiro, por exemplo, nós teremos várias cidades, né, da área litorânea que vão desaparecer, se não na totalidade, pelo menos uma parte, né? Possivelmente Florianópolis vai ficar uma parte dentro da água. Rio de Janeiro, Copacabana, possivelmente vão desaparecer, entre outras localidades. Isso é que o novo regime climático nos impõe, não é? A epidemia que ocorreu em 2020 não é um fato isolado. Nós deveremos conviver com epidemias por mais tempo. Portanto, significa uma mudança de postura, não é? É um outro projeto de sociedade
que precisa ser constituído não mais como vinha sendo até então o projeto de modernidade ocidental, tradicional. E, por fim, gostaria ainda de ressaltar o quarto ponto, que me parece importante considerar dentro desta visão importantíssima da economia de Francisco e Clara, está relacionado a uma mudança substancial no regime demográfico. Vocês devem ter acompanhado, como novidade, o censo do IBGE, que deu uma população muito menor do que se imaginava, do que se trabalhava, né? Isso é uma decorrência do que está acontecendo em vários países, que é uma redução na taxa de natalidade, né? As mulheres estão tendo cada vez menos filhos, e isso é um dado, né? E que precisa ser refletido. Por que está havendo uma redução do número de filhos, né? Ao desestímulos a ter filhos, ao próprio casamento, à união, à convivência comum. Aí temos uma questão muito importante de ser tratada, mas também as consequências disso, né? O Brasil, no século XIX, teve a sua população multiplicada por 5 vezes. No século passado, o século XX, a população brasileira foi multiplicada por 10 vezes. Nesse século atual, o século XXI, a população brasileira vai reduzir de tamanho. Possivelmente chegaremos em 2100 com uma população menor do que somos hoje. Portanto, isso implica, na verdade, pensar o que será do Brasil, não é? Dentro dessas condições em que é cada vez menor o número de crianças, não é? Nós temos hoje, o Brasil é o país que mais fecha escolas no mundo, porque há uma queda substancial de alunos, os prefeitos preferiram fechar escola ao invés de garantir uma escola de tempo integral, de melhor qualidade, por exemplo, não é? Nós temos um processo de envelhecimento da população, e isso significa, na verdade, repensar as políticas públicas, um país que olhava sempre para a juventude, para a adolescência, o que não é menos importante, é claro, mas agora nós temos uma parcela crescente da população com mais idade, não é? O que significa isso para o país ter população com mais idade, né? Quais efeitos do ponto de vista da sociabilidade, tendo em vista que as pessoas com mais idade têm dificuldade de mobilidade, não é? De conexão, de integração. E dentro do que o próprio censo demográfico do IBGE revelou, há uma espécie de descolamento da população das regiões litorâneas para o interior do Brasil, né? As grandes cidades, né, as metrópoles, os centros metropolitanos brasileiros estancaram a população, não cresce mais a população, e está crescendo mais em cidades médias, de 100 a 500 mil habitantes no interior do país, né? E até a gente pode dizer que nas regiões, os grandes centros do país, os centros metropolitanos, as grandes cidades, hoje convive com uma espécie de atraso, não é? A concentração da pobreza, de desempregados, moradores de rua, da violência, não é? Da presença crescente do crime organizado, a presença do fanatismo religioso, etc. Novas questões que vão surgindo desta massa de pessoas que sobram porque não têm emprego, porque não têm trabalho, e se transformam, na verdade, em multidões, não é? Sem destino, e muitas vezes nas mãos de charlatões, né? No fanatismo religioso, no banditismo social. Enquanto que determinadas cidades no Brasil se tornam cada vez mais ricas porque são cidades que produzem e exportam seus produtos, não é? Vendem para o exterior, estão conectadas com o exterior e pouco conectadas com o interior, com o Brasil e assim por diante, né? Bem, então é isso que eu gostaria de destacar para vocês como elementos para se pensar a economia de Francisco de Clara a partir do entendimento que há o colapso, digamos assim, daquele projeto pelo qual nós estávamos envolvidos, né? A ideia de que haveria sempre mais capacidade de produzir melhores condições de vida, isso praticamente está hoje cada vez mais distante se nós continuarmos, né, a reproduzir esse modo de produção e de consumo, né, que é sustentado, na verdade, em algo insustentável, que é a natureza, e que, de certa maneira, é dominado pela presença da guerra. É preciso construir um outro modelo, um outro projeto de sociedade, e que, nesse sentido, tem esses 4 elementos que eu destaquei, que me parece importantíssimo reconhecer como uma realidade que está dada e pela qual nós precisamos reconectar, digamos assim, o futuro que nós imaginamos ser possível com a realidade que nós temos hoje. Então, eu fico por aqui, penso que teremos ainda um bloco de questão. Muito obrigado pela oportunidade. Devolvo a palavra.
Muito bem, muito obrigado, professor, por trazer aí esses elementos importantes, né, da economia política para a gente refletir, tendo em vista que, né, na sua exposição foi também uma apresentação de método, né, de análise de realidade, para a gente, a partir né, dos conflitos e das questões históricas, pensar perspectivas de construção e de, digamos assim, disputas de paradigma, né, tendo em vista esse colapso. Eu convido aqui, gente, para ir levantando as mãozinhas aqui. Gabi, me ajude também a estar vendo as mãozinhas, que são muitas pessoas aqui. Estamos aqui com 134 pessoas online participando da aula aqui. Muito legal, gente. A gente está aqui animados, né? E aqui e convido vocês para estarem aqui também pelo chat, fazendo a pergunta que a gente vai ler. E eu vou começar, enquanto vocês vão levantando aí as questões e também fazendo as intervenções, com uma questão aqui, né? E quando a gente pensa, Postman, nessa questão, né, da financiarização, a gente vê muito o papel do Estado, né? Aí você trouxe esse segundo elemento da era da digitalização, também é um elemento importante, né? Porque a gente percebe que a estratégia da financiarização e, né, desses super ricos aí do tema está ligado com como que cada vez mais essa parcela, essa pequena parcela da população mundial captura os recursos públicos para atender os seus interesses, né? Citou aí o agronegócio, né? E outros setores também que estão imbricados com o agronegócio, que, de certa forma, dominam e também regem os interesses da política pública como um todo, né? Então, eu queria que você trouxesse alguns elementos, né? Você partiu aí da questão da economia de Francisco Clara, né? Mas como também a gente pode estar pensando a partir dessa complexidade aí, incidências, né, do campo digamos assim, da agenda dos direitos econômicos. E aqui, bom, aí eu acho que a gente vai dar umas 3 intervenções e depois a gente passa para você. Bom, gente, eu vou olhar aqui mãozinhas, eu não estou vendo levantadas. Gabi, tá vendo A aí gente, mãozinhas? a gente Aqui no chat. recebeu uma escrita ali do Thiago, acho que foi a primeira, né? Tá conseguindo ver? Do ponto de vista ambiental. Não, não estou aqui, acho que estou aqui. Posso ler Tá, deixa eu aqui. ver Você me aqui. escuta, professor? Aqui. Então eu posso ler aqui, Thalita, Tá, pode ser? eu peço para a Gabi ler. Valeu, obrigada. Do ponto de vista ambiental e tendo como parâmetro uma economia que não esteja baseada no crescimento, a redução demográfica não pode ser visto como algo positivo? E do ponto de vista dos direitos das mulheres, fim do papel reprodutivo não seria algo eticamente desejável? Na economia de Francisco e Clara, também deve passar pela libertação das mulheres nessa função reprodutiva. Vamos aproveitar aqui, no chat também tem uma pergunta sobre como funciona o Banco do Vaticano e qual sua função e contribuição na construção da economia de Clara e Francisco e do papel da universidade. Também sobre a relação da redução demográfica brasileira com a pandemia. Aí, professor, se o senhor quiser comentar essas primeiro, depois a gente passa brevemente para quem está. Tem 4 companheiros aqui com a mão levantada e depois a gente faz outro bloco. Pode ser assim? Perfeitamente. Sim, maravilha. Considerações Obrigada, Gabi. muito importantes. Podemos começar por esse tema da reprodução humana. Falávamos anteriormente a respeito da era industrial, não é, que dividiu, na verdade, o trabalho de produção e reprodução, né? O trabalho de produção como aquele valorizado
porque tratado na forma monetária e, de certa maneira, monitorado pela ação dos sindicatos, pela regulação de jornada de trabalho, de acesso à previdência social e direitos, né? A luta sindical, por exemplo, ela focou basicamente no trabalho feito fora de casa, né? Agora, o trabalho feito dentro de casa, o trabalho de reprodução, né? Esse trabalho que é tão importante quanto da produção, né? Porque não se tiver alimentação, não tiver os cuidados, né, de crianças, de higiene, de idosos, de deficientes, não funciona o trabalho de produção, né? Mas ficou, na verdade, considerado num segundo plano, e eu acredito que a era digital abre uma oportunidade, na verdade, de se voltar a ver o trabalho na sua totalidade, como ele era anteriormente percebido nas sociedades agrárias, né, que não fazia essa diferença entre trabalho de reprodução e de produção, era uma coisa praticamente integrada. E veja que se alguém fica em casa por 30 anos lavando louça, não terá salário mínimo, por exemplo, ou remuneração, não poderá se aposentar lavando louça em casa, né? Agora, se for fazer esta mesma tarefa de lavar louça, porém num bar, num restaurante, muda tudo e pode, então, aí ter acesso a uma remuneração, sindicato e se aposentar lavando louça, desde que seja num outro local que não a casa. Então, penso que essa questão da produção e da reprodução devem ser melhor consideradas à luz desta nova era digital, né? Sobre a redução da população, especialmente em função da queda da taxa de fecundidade, é algo que precisa ser melhor investigado. Eu não saberia dizer por que as mulheres estão tendo menos filhos, né? Se isso é uma decisão por razão econômica, né? Porque o custo de vida, o custo de educar um filho chegou a um nível de racionalidade que está levando, na verdade, não assumir mais esse compromisso como se anteriormente se assumia, né? É crescente, inclusive, a quantidade de moradores sós em habitações, no caso brasileiro, né? Na cidade de São Paulo, a nossa maior cidade em termos de habitantes, cerca de 25% da população reside em habitações isoladas, né? Então, tem algo muito mais profundo do que esse levantamento aqui que foi feito em termos de decisões de ter mais ou ter menos filhos, né? O que se sabe é que o deslocamento das sociedades do campo para as cidades leva, pelo menos praticamente todos os países, inexoravelmente à redução do número de filhos, né? Cai o número de membros por família, etc. O que eu não sei dizer é que se um país como o nosso, né, se é razoável ele ter 230, 240 milhões de habitantes no máximo, um país de dimensão continental, tá certo? Um país que está praticamente concentrado na região litorânea. Penso que nós precisamos fazer um debate sério sobre a população, né? No passado, no período imperial, no passado da República, por exemplo, se discutia muito a questão da população, as condições, etc., de vida. Hoje esse tema é um tema praticamente esquecido, né? Então, coloco ele como algo importante de ser considerado e, obviamente, ao falarmos na era digital, o trabalho de reprodução teria que ser aquele que também deveria ser remunerado, deveria também ter seus direitos, porque é uma contribuição na produção econômica. Ele não é contabilizado hoje, mas o trabalho dentro de casa, imaginemos se, em geral são as mulheres, mas não somente, deixasse de cuidar das crianças. Quem cuidaria? Era o Estado, não é? Ou era uma atividade privada. Então, isso precisa, meu modo de ver, ser repensado à luz da era digital e não mais da era industrial, né? Penso também que essa questão que foi colocada em termos da universidade, não é? Do Banco do Vaticano eu não saberia dizer, peço desculpa aqui, não sou muito bem informado a esse respeito, mas sobre as universidades, é óbvio, não é, que no caso brasileiro é absolutamente necessário uma revisão profunda no conteúdo do conhecimento que é difundido através dos professores aos alunos, e não apenas na universidade, mas no ensino médio e no ensino fundamental, né? Porque nós, praticamente, como professores, não ensinamos nada a respeito da América Latina.
nós não ensinamos nada a respeito do que era a população originária desse país. Nós sabemos tudo como se o mundo tivesse começado a partir da Grécia Antiga, de Platão, de Aristóteles, tá certo? Mas como nós estamos vivendo agora um deslocamento para a Ásia, é óbvio que as civilizações asiáticas eram as mais antigas, tá certo? E que tinham a sua filosofia, tinham seu modo de vida. Bom, então isso vai exigir, eu penso, uma revisão profunda, não é? Porque o ensino que nós temos no Brasil é, de certa maneira, um ensino com uma mentalidade colonial, tá certo? É uma mentalidade que copia como se as verdades fossem absolutas, vinda do eurocentrismo, do norte global. E estamos vivendo uma efervescência do sul global, tá certo? Em que o Brasil, inclusive, tem tido um protagonismo, especialmente no período bem recente, né? Então, acho que as universidades deverão passar por um processo de revisão profunda do conhecimento, do conteúdo pelo qual termina sendo difundido na formação dos nossos estudantes, na visão de mundo que se passa, não é? Porque eu quero dizer aqui de forma muito clara, não é? E até de forma radical, eu entendo que o Brasil não tem mais muito o que aprender com a Europa e com os Estados Unidos, né? A Europa é cada vez mais uma espécie de museu a representar o que foi o passado, né? Os Estados Unidos me parece cada vez mais um hospício, dado as situações da população daquele país. Nós precisamos olhar o mundo de uma forma mais ampla, tá certo? Isso exige um repensar sobre o tipo de literatura, sobre as formas pelas quais nós entendemos o mundo. Bom, e por fim, o tema da financiarização, que eu praticamente nem toquei, não é? Que é o que hoje basicamente domina o mundo ocidental, né? Hoje, os donos, né, do poder são aqueles que são donos do dinheiro, né? O dinheiro em espécie, não é? Na moeda, mas o dinheiro também na forma de títulos financeiros, tá certo? Então, nesse sentido, não é, o Ocidente, em função desse colapso do projeto de modernidade ocidental, ele vem se reproduzindo de forma fictícia, que é a presença de títulos públicos, de dinheiro, não é, que termina, na verdade, permitindo que uma parcela muito pequena da população concentre, absorva uma parte gigantesca dos recursos gerados. Aqui no Brasil, não é, a dívida pública é o elemento pela qual, não é, permite que, fundamentalmente, 25 mil famílias absorvam uma parte significativa do orçamento brasileiro na forma de recursos recebidos pelos elevados juros que se pagam no Brasil. E são segmentos que também não pagam praticamente impostos, né? Embora tenhamos um avanço na chamada reforma tributária que foi aprovada agora, pelo menos na Câmara, ainda não no Senado, mas ela não toca nada, por exemplo, não é, em cobrar impostos de quem exporta produtos primários, por exemplo, né? O negócio não paga em tributos, não é? Quem ganha lucros de dividendos, por exemplo, não paga também impostos. A própria tabela do imposto de renda é muito baixa. Enfim, tem uma série de facilidades para quem ganha muito dinheiro, especialmente os que vivem, não é, de deixar o dinheiro no banco e receber altos rendimentos, que é o que se denomina como financiarização, que é, na verdade, um ralo, né, pelo qual o dinheiro público, o dinheiro privado vai se deslocando para os bancos, fundamentalmente, para esses ganhadores de recursos. Num país, inclusive, que nós temos praticamente 8 a cada 10 famílias endividadas. E são famílias pobres, não é, que têm que deslocar uma parte do seu orçamento para pagar juros. Muitas vezes, a mesma conta, a mesma dívida, já foi paga 2 ou 3 vezes, porque, no fundo, os juros são extremamente elevados. Bem, fico por aqui. Obrigada, professor, pelas respostas. E agora a gente vai ter algumas intervenções aqui dos inscritos que estão com a mão levantada aqui. Convido o Eduardo para a fala. Obrigado, Thalita. Obrigado, professor Márcio. Edu, só para lembrar das intervenções de não passarem 3 minutos, tá, gente? Quem puder ter esse cuidado para a gente conseguir fechar em tempo. Muito bem, então.
Vou fazer menos de 3 minutos. Então, Obrigada. obrigado, professor Márcio, pela fala. É muito bom te ouvir e muito bom fazer essas intersecções do que está acontecendo com o mundo e à nossa volta. Eu queria te fazer uma pergunta com relação a esse governo que nós temos hoje, o governo Lula, a liderança do Haddad na economia, no Ministério da Fazenda, e como a gente se posiciona diante disso. Afinal, somos aqui mais de 130 pessoas, articuladores da economia de Francisco e Clara que desejam fazer discussões nos territórios, nas comunidades. Como partir numa perspectiva em que a gente consiga fazer a defesa das reformas mínimas que a gente tem alcançado, por exemplo, com este governo que está posto aí, os pontos positivos da reforma tributária, os desafios para tirar a autonomia do Banco Central, se isso é possível, e observar o horizonte maior do que está posto na governabilidade, ou seja, como a gente constrói uma outra economia para além dessa que nós temos posto pelo governo Lula e Fernando Haddad, ou seja, que tem os seus limites políticos. Como é que o senhor vê isso? Obrigado. Obrigada, Edu. Lembrando, obrigada pelo lembrete. Gabi, são 3 minutos, a gente tem mais 3 inscritos. E agora eu convido o Eugênio para fazer a intervenção. Eugênio? Pois não, boa noite. Muito obrigado, professor Márcio, pela bela exposição sobre a questão econômica. Você tocou num ponto agora, respondendo a uma das questões, quando falou dessa reforma tributária. E a minha pergunta vai um pouco nessa direção. Eu fico me perguntando que economia que o governo tem pensado, na sua opinião, como economista político, porque existe essa economia dos mercados, onde os interesses são bem definidos. E existe a economia real, que é o supermercado, é o armazém da esquina, é a gasolina na bomba. E eu venho sentindo, por exemplo, que apesar de tudo que se diz que a economia está crescendo, eu percebo no bolso uma inflação na faixa de 10% ao mês de fevereiro para cá, no supermercado, por exemplo, nas compras do supermercado. E, no entanto, o governo comemora, né, como se, tudo bem, tem um cabo de guerra aí entre, né, dois espectros políticos que é importante que o governo progressista avance. Mas, no passado também, houveram muitas comemorações, mas não houve um projeto de transferência de riqueza. O que houve foi transferência de renda de uma classe proletária ou de uma classe média para aqueles que estavam muito empobrecidos. E aí o governo dizia que transferiu essas pessoas para a classe média. E o que virou a classe média? Não a classe média alta, que goza de determinados favoritismos, mas o que era a classe média, que era alguém que já tinha chegado ao proletariado, né, que tinha uma vida mais ou menos economicamente estável, e de repente perdeu isso, e um dos efeitos disso foi o bolsonarismo, que surgiu com muita gente insatisfeita com esse deslocamento, com essa flexibilização, com essa mobilidade social para baixo, e que acabou se revoltando contra o governo progressista e que deu troco, né, nas urnas. Então, é algo realmente muito preocupante a gente tentar entender quando um governo progressista e mais à esquerda vai dar algum passo na direção de manter, né, a população que atingiu um determinado nível de dignidade de sobrevivência, de dignidade econômica nesse patamar, né? E que essa divisão de riqueza e divisão de renda venha exatamente dos mais ricos e não daqueles que estão lutando para manter a vida. Enfim, eu acho que é uma pergunta que não tem resposta, assim, mas
qual a leitura que você, como um expert no assunto, poderia nos ajudar a fazer? Obrigado. Obrigada, Eugênia, pela intervenção. Luciano, por favor. Boa noite. Obrigado, professor Postman, pelas intervenções, pela aula. Eu fico aqui pensando, professor, na verdade, o senhor faz um resgate desde do início da Era Moderna, né, 1453 para cá, e o surgimento daquilo que a gente chama de capitalismo, né? E, na verdade, a preocupação é que, no final das contas, esse sistema foi entrando em crise em diversos momentos, né? E ele achou saídas para se recuperar. E a gente está tentando olhar para uma outra forma de economia, uma outra forma de lidar com o mundo, né? Com os recursos que a gente tem e com as pessoas. E dentro daquilo que a gente chama de capitalismo, seja ele na área industrial ou agora nessa área informacional ou digital, né? A gente continua baseado na ideia de produção de mercadorias, né? Sejam elas mercadorias concretas ou mercadorias virtuais, mas na produção de coisas absolutamente desnecessárias, né? Na maior parte das vezes, né? E a partir do que ou a partir das quais se produz o lucro. E a minha pergunta é essa, porque essa é uma grande angústia, na verdade, né? Como a gente transforma essa economia, né? Esse mundo baseado na produção de necessidades, na produção de mercadorias, na produção de coisas que a gente já sabe, já tem diversos estudos mostrando isso, a Terra não suporta continuar com esta produção, né? Com os seus recursos naturais existentes, e como superar isso, na verdade, né? Como superar essa forma de organização social, dado que, na verdade, para quem recebe os recursos, né, advindos dessa produção, não tem interesse nenhum em fazer essa mudança, né? E os lobbies mostram muito bem isso. A reforma tributária que acabamos de aprovar na Câmara dos Deputados, ela é bem exemplar disso, né? Porque foram pouquíssimas coisas que se conseguiu mexer, e naquilo que é fundamental, de grande volume, né? Grandes heranças, o senhor mesmo falou em a questão, a taxação de lucros, né? Isso não ocorreu. Então, eu acho que essa é a grande angústia, quer dizer, como pensar numa economia do bem viver, né, num mundo que não suporta mais essa produção de mercadorias, enfim, de desnecessidades, né, num mundo capitalista. Como fazer essa transformação? Né? Como fazer essa transformação e não se perder, na verdade, em pequenas reformas? Né? Como, de fato, fazer a diferença? Como, de fato, mudar isso, mudar um paradigma, na verdade, da forma como a gente lida com a terra em que a gente vive. Eu acho que esse é uma grande angústia, né? Que quem está aqui no curso, enfim, a gente que busca outras coisas, eu acho que tem essa preocupação. Obrigada, Luciana, pela intervenção. Agora o ecoeducador Reis, que está aqui escrito. Boa noite a todos e todas. Um prazer imenso, professor Márcio Postman. Queria colocar aqui 3 questões que eu penso que, dentro desse enredo que vivemos, seja extremamente importante, como as demais. Primeiro, essa dimensão da China, né, como essa nova potência mundial, isso incluindo aí a chamada Euroásia, a nova Rota da Seda, esse mundo multipolar. Como é que isso se reflete para nós aqui, sobretudo no sul global? As consequências disso, esse novo processo aí, vamos dizer assim, de reconfiguração da geopolítica e da geoeconomia mundial. A segunda questão, muito aqui animado e inspirado pelo professor Paul Singer, esse desafio da construção do que nós chamamos de desenvolvimento local. Pegar as nossas micro-realidades, nossas micropotencialidades, não é? Isso tem sentido? É possível isso hoje? Nós pensarmos e fazermos desenvolvimento local? Nós temos aqui na Bahia, no Nordeste, no Brasil inteiro,
uma série de iniciativas nesse campo, de se pensar e construir outras economias a partir do micro. Isso tem possibilidade real ou depois nós vamos nos confrontar com o macrosistema, o processo maior? E, finalmente, já tocou, mas queria só salientar essa necessidade que nós temos de decolonização do pensamento, inclusive de decolonizar o pensamento econômico, a política e as formas de organizações a partir do processo da gente nos sulearmos, a partir dos de baixo, a partir daqueles e daquelas que possam reconfigurar uma reconstrução do mundo onde vivemos. Um abraço. Obrigada pela intervenção. E vamos encerrar, como só tem mais uma mão levantada aqui, o Ike, pode, em 3 minutinhos, muito rápido, fazer a sua pergunta? Boa noite a todos e todas, é o Wilke, tudo bem. Eu vou tentar ser bem objetivo, primeiramente parabenizando o professor, né, pela exposição. Uma questão que me inquieta, né, e com certeza vai ser assim o desafio, né, nesse curso, né, é uma mensagem do Papa Francisco, né, a mensagem dele sobre a economia de Francisco e Clara, onde ele ali deixa bem claro, né, uma pergunta, né, estamos fazendo o suficiente para mudar essa economia ou nos contentamos em envernizar uma parede, mudando de cor, sem mudar a estrutura da casa? Não se trata de dar algumas pinceladas de verniz. Não, ele afirma. E aí ele deixa aí o desafio. É preciso mudar a estrutura. E aí a minha pergunta ao professor, né, como é que a gente vai mudar essa estrutura, né, por fora do mercado, por fora do Estado capturado aí, né, por esse mercado, né? E ele continua, né? A resposta não está tanto no que nós podemos fazer, mas no modo como conseguimos abrir caminhos novos para que os próprios pobres, grifo bem, né? Próprios pobres possam se tornar os protagonistas da mudança, ou seja, a libertação desse pobre só será obra, né, desses próprios, né, pobres, né, como fazendo aí uma analogia, né, à fala do pensador aí, Marx, né, a libertação dos trabalhadores será a obra dos próprios trabalhadores, né? Eu gostaria de ouvir aí esse desafio. Obrigada, e quem passa a palavra para o professor. Obrigado novamente. Thalita, eu entendo que essa é a parte final, não é isso? Então, eu já vou aqui encerrando a minha participação, até porque eu tenho um compromisso na sequência. Então só, professor, antes, rapidinho, a gente passar aqui, porque teve outras intervenções aqui pelo chat, e aí talvez, Gabi, você poderia ler algumas, por favor, que aqui para mim está meio travando um pouco, só para a gente já ir para o encerramento também. Aí lê e o professor já faz o encaminhamento final, tá bom? Professor, Obrigada. o senhor sabe que aula boa é quando tem muita pergunta, né? Então, a de hoje foi excelente, porque o nosso chat está bombando de forma que vai ser difícil a gente passar por todas, né? Mas pediram para o senhor falar mais sobre a era digital, como a gente se encaixa enquanto consumidor, qual o nosso impacto e qual seria a saída, como a gente pode efetivar essa economia de Francisco e Clara para além do campo eclesiástico, isso já comporta tudo, né? Também mencionam aqui a busca de novos planetas, como característica desse colapso, se seria ou não, divisão do trabalho, enfim, reforma da Previdência. Muitas perguntas por aqui, uberização, de questões que o senhor levantou, né? A gente, claro, não espera que esgote, mas foi mais ou menos por aí os pontos levantados no chat. Obrigada, Perfeito. Gabi. Agora com você. Eu já peço desculpa, porque
são várias questões, mas são questões também muito instigantes, que é difícil assim responder muito rapidamente, mas de certa maneira identifica a qualidade dos que tiveram a oportunidade de fazer as suas questões e considerações. Eu lhe agradeço muito, fico à disposição, se em outra oportunidade eu puder ser útil, para que a gente possa voltar, então, em alguns temas que eu certamente não tenho condições de reagir a eles. E até vou pedir desculpa por não responder individualmente cada uma das questões. Vou juntar aqui numa resposta só, não é? Especialmente aqueles que levantaram temas que são próprios da conjuntura, da situação atual do governo, das possibilidades da economia solidária, especialmente nesta época da digitalização, da datificação, né, na mudança de sociedade. Bem, eu começaria dizendo que nós estamos diante de uma mudança de época espetacular, não é? Guardada a devida proporção, nós estamos, todas as gerações que vivem agora, essa terceira década do século XXI aqui no Brasil, estão diante de uma ruptura significativa comparada aos brasileiros que viveram a década de 1880, que foi a década em que se aboliu o trabalho escravo, que saiu do período imperial, foi para a República. Mudanças substanciais ocorreram ali no Brasil, né? A introdução do capitalismo, inclusive, enfim, como também aqueles brasileiros que viveram na década de 1930, que foi uma outra década de ruptura no Brasil, uma nova época que se instalou, não é, a partir do deslocamento do antigo modelo agrário, né, exportador de produtos primários, para uma economia, para um país, para uma sociedade urbana, né, assentada no dinamismo industrial. O Brasil se integrou nacionalmente, é óbvio que vários problemas ali surgiram, mas houve uma mudança de época que eu não tenho tempo aqui para explicar. Entendo que são períodos históricos que, guardados a devida proporção, se assemelham ao que nós estamos vivendo hoje. Há uma inequívoca mudança de época no Brasil, não é? Digo isso até para frisar que há uma espécie de consciência, uma consciência ingênua, né, que é, de certa maneira, difundida pelos meios de comunicação como uma forma, na verdade, de cancelar o futuro, né? Eu me formei há 40 anos atrás e era muito comum naquela época, nos anos 80, por exemplo, ter discussões sobre o que seria o Brasil no ano 2000, 20 anos depois, o que seria o Brasil, né? Como é que seria a população, como é que seria o emprego, como é que seria a atividade econômica. Eu pergunto hoje, qual o estudo, qual o debate que nós temos hoje sobre o Brasil, sei lá, em 2030 ou em 2040? Não tem projeto de futuro, não tem projeto de nação, tá certo? Nós estamos circunscritos ao presentismo. O Brasil virou uma espécie de pronto-socorro, atuando sobre as emergências. É claro que todo país tem que atuar sobre as emergências, tem que ter um pronto-socorro, porque todo dia aparecem coisas novas, mas precisa ter um fio, um horizonte que une, que cria convergências, não é? E possa, na verdade, oferecer para as pessoas um horizonte, um futuro melhor. Tá certo? E esse horizonte é possível de construir, mas eu não acredito que ele está na economia de mercado exclusivamente. E aí eu vou dar um detalhe de informações, né? Na década de 1980, portanto, há 40 anos atrás, né, cerca de 60%, mais de 60%, desculpe, quase 70% dos ocupados no Brasil estavam empregados em atividades tipicamente capitalistas, né, que são aquelas atividades que só sobrevivem porque há lucro. Se não tiver lucro, elas não funcionam, certo? Então, hoje, 2022 é o dado que eu tenho disponível, a economia tipicamente capitalista absorve somente 49% dos ocupados. Nós temos 11% dos ocupados que estão no setor público, né, que não funciona como o capitalismo, e nós temos 40% dos ocupados no Brasil que estão vinculados nas atividades de subsistência, na economia popular, né, que não visa o lucro. Claro que visa ter uma receita maior que a despesa, mas não é uma estratégia capitalista.
E essas atividades, né, que poderiam ser cada vez mais identificadas como economia comunitária, a economia solidária, tá certo? Várias formas que têm outro objetivo de convivência, elas são pouco, quase nada apoiadas pelas políticas governamentais. E as políticas que nós temos hoje, econômica, não é? Inclusive social, elas visam, na verdade, fortalecer o capitalismo, tá certo? Seja o Banco Central, a moeda, seja a política tributária, a política monetária, mesmo a política social. Ou seja, nós temos, na verdade, que abrir espaços na política pública para esse segmento que está fora das atividades tipicamente capitalistas. E aí é o espaço da economia solidária. É o espaço porque ela é movida não necessariamente pelo real, pela moeda nacional, mas pode ser movida pela moeda social, né? Os bancos comunitários, tá certo? Há um espaço enorme de mercados de deslocamento dos produtos, né? A busca pela justiça, ou seja, aí um espaço enorme pela qual nós poderíamos estar avançando muito mais, né? Porque as atividades tipicamente capitalistas não empregam mais como empregavam no passado, tá certo? E está gerando uma multidão de população sobrante, população, na verdade, sem expectativa de futuro. E isso tem aberto o espaço para o avanço do crime organizado, né, que vai reorganizando esse povo em atividades ilegais, né, e até mesmo servindo a práticas do fanatismo religioso. Então, eu vejo como uma grande oportunidade, porque isso é uma mudança de época. Nós nunca vivemos num país em que crescia justamente esse segmento à margem do capitalismo. E esta é a base pela qual a gente pode construir uma nova maioria no país para mudar de fato o que nós temos hoje na nossa sociedade, né? Vejo também a relação do Brasil com a China como importante, desde que mude a sua forma, não é, de relacionar, porque não podemos continuar sendo um país que só exporta produtos primários e importa produtos industrializados da China, tá certo? Isso é uma troca desigual, né? Precisamos cada vez mais vender mais soja para comprar o mesmo computador chinês, por exemplo, né? Isso já autores na década de 40 e 50 explicaram que não é, que é inviável para os países latino-americanos. Isso me parece importante, a ação que o presidente Lula vem fazendo, não é, de reunir os países sul-americanos com o objetivo, na verdade, de estabelecer um novo patamar de relações com a Ásia, especialmente com a China, não é? É um campo novo, mas que, de certa maneira, há espaço até para mudar a forma de moeda, né? Sairmos do dólar, entrarmos em outra perspectiva monetária. O Brasil tem um campo grande para avançar nesse sentido, né? Ainda dentro dessa perspectiva, não é, de mudar a nossa mentalidade, né? Essa consciência ingênua a respeito da realidade fundamentada, não é, pela perspectiva que os meios de comunicação no Brasil censuram, né? Dificilmente você vai ver, no caso da área econômica, economistas que pensam diferente falando no Jornal Nacional ou qualquer jornal, ou seja, são sempre os mesmos falando as mesmas coisas para formar, na verdade, uma alienação, né, de que o capitalismo, de que o agronegócio é a solução do país. Não é mais, tá certo? E eles estão fazendo um esforço enorme para esconder isso. Nesse sentido, o papel, né, do conhecimento, a necessidade de rever o que se entende por universidade, por ensino, é a base pela qual, inclusive, a própria era digital abre espaços renovadores, né? Imaginemos se nós não tivéssemos a internet, que tem muita porcaria, mas também tem muita coisa boa, que pode ser melhor aproveitada, pode ser melhor formada, não é? Então, são oportunidades que nós não tínhamos no passado. E essas oportunidades nos abrem a perspectiva de fundamentar, eu diria assim, uma nova era, né? Precisamos ter consciência disso. Na era nova que estamos vivendo, a oportunidade de nós construirmos, não é, o nosso futuro, a nossa nova realidade com as próprias mãos, é muito mais possível do que fora no passado. Então, ao invés de nós estarmos deprimidos, não é, pelas dificuldades que temos, eu diria assim, aqueles que vieram antes de nós, nas décadas de 30, imagina lutar pela uma sociedade industrial, enfrentar o atraso do agrarismo no Brasil, não é, do analfabetismo, da violência no campo. Como fazer isso numa sociedade em que as pessoas viviam longe?
Mas os brasileiros que tentaram mudar o Brasil e fizeram mudanças, né, não abaixaram as cabeças, não declinaram, né? Assim como, evidentemente, aqueles que lutaram pelo fim da escravidão. A luta do abolicionismo durou 20 anos, entre 1868 e 1888, foi uma luta enorme para abandonar a escravidão, né? Os escravistas, o imperador Dom Pedro II, imaginava que a escravidão acabaria na década de 1910, mas ela foi antecipada por uma luta gloriosa, o maior movimento popular que tivemos no século XIX, uma grande luta. O povo brasileiro luta muito, luta individualmente no seu cotidiano, mas também luta quando convencido de que é possível mudar a realidade do nosso país. E eu entendo que o espaço que o nosso Papa Francisco está nos oferecendo é um estímulo, tá certo? A nós percebermos que a nossa vida pode ser muito melhor, que o Brasil pode ser superior ao que nós temos hoje. Mas isso não vai cair do céu. Isso depende da nossa capacidade de luta, de organização e, especialmente, né, reconhecendo que as ideias que aqui apresentei, eu não sou dono da verdade, não é? Eu sei que as ideias não mudam a realidade, mas sei também que quem muda a realidade somos nós, na nossa atuação, na nossa forma de agir. E a nossa atuação, a nossa forma de agir depende das ideias que a gente acredita. Muito obrigado, boa noite, boa jornada a todos. Obrigada, professor Márcio Postman, pela essa exposição e pelas essas respostas. Creio que saímos daqui da primeira aula animados para as próximas, né? E pegando um gancho aqui de encerramento, gente, que a nossa articulação, né, da economia de Francisco e Clara ouse, né, e para além desse presentismo, para construirmos o cancelamento para construirmos o não cancelamento do futuro, né? Então, seguimos aí, da presença de todos e todas, e nos vemos no dia 19, próxima quarta-feira, às 8h também, no link da próxima aula. Paz e bem, gente, até mais. Paz e bem, paz e bem. Saúde. Boa Paz e bem, boa Saúde, noite. Obrigada, professor. Boa noite, paz e bem. Obrigado. Obrigado pela aula.